Bom, então conflito é inevitável em qualquer relação social, em qualquer época, em qualquer lugar, e há formas de se lidar com o conflito. O que há hoje, talvez, é uma carência de sabedoria individual, coletiva, de se lidar com conflitos. Daí, inclusive, há tendência cada vez maior a chamar advogado, a chamar alguma coisa, digamos que não se limite às pessoas em conflito. Os conflitos, não raramente, quando não resolvidos, geram violência, né? E violência significa instrumentalizar o outro, e aí que entra a moral. A moral é uma vacina, se eu posso me expressar assim, para que a violência, entendida como manipular o outro, como causar uma perda de liberdade que é nociva para o outro, para que essa violência não acontece. Então a moral é um conjunto de normas que, simplificando, dizem: você tem que respeitar o outro na sua liberdade, na sua dignidade e ser justo com ele. E a ética engloba a moral, porque a ética tem a ver com os costumes todos, e não apenas aqueles morais, e evidentemente, se, digamos, os objetivos que as pessoas colocam para a sua própria vida forem totalmente estranhos ou até contraditórios com o respeito pelo outro, aí a moral se torna fraca, a violência aumenta e os conflitos também aumentam e não tem a sua solução adequada. Professor, a moral, ela pode ser aprendida pelo indivíduo? E o que nós podemos contribuir, a sociedade, as escolas, sobretudo, os cuidadores das crianças, para que elas possam, então, ter o seu desenvolvimento moral garantido? Como que a gente pode contribuir para que essas crianças elas possam se desenvolver moralmente? Então, respondendo à primeira pergunta, sim, a moral se aprende, no sentido de que ninguém nasce bom, ninguém nasce ruim. Mas melhor seria dizendo, utilizando o segundo conceito que você empregou, a moral se desenvolve, não é binário, eu sei, não sabia, agora eu sei. Há vários níveis de desenvolvimento moral, eu diria assim como há vários níveis de aprendizagem na matemática, né? Desde as operações básicas até uma matemática mais elaborada. A moral é a mesma coisa. Então ela se desenvolve. Como ela não se desenvolve espontaneamente no sentido de fora das relações sociais, a sociedade e as suas instituições estão inevitavelmente presentes no desenvolvimento moral. Mas, nesse desenvolvimento moral, elas podem ajudar, mas também podem atrapalhar, né? Não se pode pensar que a sociedade é necessariamente promovedora de desenvolvimento, seja lá do que for, inclusive, né? É só ver a alfabetização, né? Qualquer criança pode se alfabetizar e ir muito longe, mas dependendo da qualidade da escola, do mundo no qual ela vive, ela pode ser prejudicada nesse sentido. Mesma coisa para a moral. E duas coisas mais, já me adianto a um argumento que existe frequentemente de que a família seria a instituição e a única que cuidaria do desenvolvimento dos valores, das atitudes. Sim, ela participa desse desenvolvimento, mas longe de ser a única. Ela nunca foi a única, inclusive porque antigamente ela era muito ajudada pela religião, por exemplo. Então a família nunca esteve sozinha nisso, não. E a escola, evidentemente, é a instituição, por definição, que deve, não diria ajudar a família, também participar do desenvolvimento moral da criança. O essencial para esse desenvolvimento não são belos discursos, não são aulas edificantes a respeito do que seja o bem ou o que seja o mal, mas essencialmente cuidar da prática, ou da praxis, eu diria, ou seja, que a sociedade, que as relações sociais sejam, digamos, a expressão da moralidade. Então, quando você vê, por exemplo, a queixa de um número cada vez maior de bullying, né? Essa agressão, que em geral se traduz pela humilhação de crianças em relação a outras, bom, isso evidentemente é contraditório, se confronta com o respeito pelo outro, portanto com a moral. Se isso tem aumentado, é que a sociedade, de uma certa forma, fomenta esse aumento, né? Ou o seu silêncio faz com que não haja nenhum discurso claramente contra, ou, eu seria até mais pessimista às vezes, acaba fomentando esse tipo de comportamento, notadamente, eu diria, em relação à competitividade acirrada né? Você tem que ser maior, você tem que ser um vencedor. Interessante a palavra vencedor hoje em dia, né? Parece que ninguém se deu bem na vida se não for um vencedor, mas vencedor não é alguém que se deu bem na vida, o vencedor é alguém que se deu melhor do que os outros e que é candidato à celebridade, que todo mundo olha, todo mundo inveja. Então, a própria sociedade hoje, digamos, ela é contraditória às vezes, mas no mínimo divorciada da questão moral. Aí ela se queixa que há violência, que há bullying, que há corrupção, que há isso, que há aquilo, que sempre existiu, né?
não é uma invenção nossa, mas que talvez tenha aumentado, ela se queixa de uma coisa que ela não fez. Eu diria, talvez haja muito analfabetos morais na sociedade hoje que não teve um programa de alfabetização moral. Isso valeria para qualquer matéria. Bem, nós temos um projeto aqui em Penápolis que nós desenvolvemos, que é chamado de Projeto Crianças Amadas, Adultos Seguros, cujo foco principal dele é de se trabalhar as relações, as interações da criança com os seus cuidadores, seja no nível da família, seja no nível das escolas. O foco principal é de se pensar a qualidade dessas interações. O senhor acha que, trabalhando a qualidade das interações da criança com os seus cuidadores, pode contribuir para o seu desenvolvimento moral? Num primeiro momento, sim. Aí é preciso sublinhar o fato de este programa trabalhar com crianças. Imagino crianças... De 0 a 3 anos. De 0 a 3. Então, de 0 a 3 anos, não está em jogo ainda a moral. A moral começa a ser pensada e elaborada pela criança por volta de 4 ou 5 anos de idade. Então, é uma fase pré-moral. Mas fase pré-moral não significa que já não se instalem uma série de processos e de estruturas que serão essenciais ao desenvolvimento moral e outros posteriores. Então, criança amada, pais seguros, enfim, trabalhar a relação positiva entre a criança e seus cuidadores, que no caso da criança é realmente com cuidadores, pais, família em geral, é, sem dúvida nenhuma, essencial. Nessa faixa etária, que depois, um pouco mais velha, aí tem que entrar outras relações, como, por exemplo, a relação de racionalidade, mas, sem dúvida, um projeto positivo. Por quê? Uma das feridas mais perigosas para a moralidade é o sentimento de desconfiança. Então você vê, por exemplo, pessoas que agem de maneira que poderíamos considerar errada e o argumento delas é, todo mundo faz assim mesmo. Ou seja, por que eu vou ser o primeiro, o único a não atravessar um farol vermelho, por exemplo, se todo mundo faz isso? Mas esse discurso de todo mundo faz isso, não tem o sentido de todo mundo faz isso, então está certo. Não é isso o sentido. É que todo mundo faz isso, ou seja, ninguém é confiável mesmo, ninguém obedece, porque eu vou sozinho obedecer, não adiantaria nada. Então o sentimento de desconfiança e de medo são letais para a moralidade. Qualquer coisa que os combata, que fortaleça a relação de confiança é essencial, mas sem evidentemente esquecer que a relação de confiança de 0 a 3 anos se dá num determinado âmbito, com determinados sentimentos ainda bem simples, mas que esse trabalho, a rigor, tem que continuar durante a educação toda. Perfeito. O senhor tem falado também muito do impacto da mídia, das grandes celebridades, na formação das crianças e das pessoas de um modo geral. E a gente sabe que o Instituto Alana tem proporcionado assim, uma discussão muito rica sobre o que se tem valorizado hoje na nossa mídia de um modo geral. Qual que é o papel da mídia assim, na formação das crianças? Assim, qual que é o impacto principal? Olha, se você interpretar a tua pergunta, qual o papel, no sentido um papel assumido objetivamente, eu diria, eu não colocaria na mídia nenhum papel específico de formação, porque inclusive mídia é uma palavra muito complexa e muito ampla. Mídia tem propaganda, tem esporte, novela, filme, debate, enfim, né? Horário eleitoral, por exemplo. Agora, isso como papel objetivo formal. Agora, que ela tem um papel, evidentemente tem, como toda e qualquer instituição social com a qual a criança entra em contato. E como a mídia, notadamente a televisão, no caso do Brasil, não apenas do Brasil, do mundo inteiro, provavelmente agora, é onipresente nos lares, é onipresente em todos quanto é. Agora eu acabei de tomar café da manhã, tem uma televisão lá no restaurante, né? Como ela é onipresente, evidentemente ela inevitavelmente cumpre um papel. Aliás, eu diria, se a televisão não tivesse alguma forma de influência, ninguém pagaria milhões para colocar um anúncio publicitário repetidamente, inclusive nela. Claro que ela tem influência. Então a influência dela eu acho que tem que ser pensada mais pela negativa, ou seja, não para ela promover a justiça, a generosidade, a solidariedade. Eu acho que ela não é um bom meio para isso. Mas em compensação, ela se policiar para não promover e não propagandizar de maneira implícita, notadamente, ou o contrário. Então às vezes me entristece de ver várias propagandas, porque as propagandas são justamente aquilo que se repete, enquanto que um jogo de futebol você assiste uma vez e acabou, não assiste mais aquele jogo, se repete a mesma em vários canais, e frequentemente os valores que são
colocados nas propagandas são, no mínimo, suspeitos do ponto de vista moral, ou pelo menos totalmente distante do valor das regras e deveres morais. Então, acho que a propaganda tem, nesse sentido, tem que haver uma regulação, né? E o Instituto Alana, entre outros, aliás, o CFP, na Conselho Federal de Psicologia também, briga, por exemplo, para regular, não é nem proibir, no sentido radical da palavra, mas regular propaganda dirigida à criança, né? Você transforma a criança de 3, 4 anos já num consumador contumaz, que inclusive pressiona a família para ter isso, isso e aquilo, que compra, mas depois descobre que o brinquedo não é interessante e o deixa de lado. Isso vale evidentemente para uma classe mais abastada. É um problema, sim, sem dúvida é um problema. E há vários países, inclusive, que têm legislação, né? Tem o Instituto Alana e os projetos da Câmara não inventaram absolutamente nada de novo. Uma espécie de moralizar um pouquinho, tá? Vamos fazer programas infantis, vamos até introduzir as crianças no mundo do consumo. Ninguém é contra isso, não se vão criar ETs, mas já com 3, 4 anos de idade, bombardeado, né? E sem a capacidade pela tenra idade de realmente ter critério racional e afetivo a respeito daquilo que está sendo apresentado, e frequentemente o que está sendo apresentado vem associado a alguma celebridade, que já dá o selo de, não de qualidade, mas de legitimidade àquele produto, é um problema. Então tem que ser regulado, né? Eu não diria que a mídia teria um papel positivo. Escola, família, tem outros meios. Agora, que ela tem influência, sim, portanto, ela tem que ser de uma maneira ou de outra regulada. Eu digo, eu não gosto da palavra regulação, não é censurada, é regulada. Muito bem. O senhor tem falado em algumas entrevistas sobre a sociedade brasileira e a sua normatização, o excesso de leis que regulam a sociedade brasileira. Nós estamos aqui numa casa de leis, né, e agora também, recentemente, foi sancionada a tal da lei Carolina Dickmann, que regulamenta os crimes cibernéticos, os crimes virtuais, por conta de um fato aí que ela acabou se envolvendo, né? O que o senhor pensa desse excesso de leis para a regulação da sociedade? Então, há dois pontos de vista até opostos. O fato de haver novas leis, e novas, um número enorme delas, que são boas. Por exemplo, a lei, que se não me engano foi José Serra, que promulgou, que proíbe usar celular durante as aulas, ou a lei que proíbe fumar em elevadores, ou a lei que, ou a lei isso, ou a lei aquilo. As leis em si, muitas vezes, são boas, né? Então, não sei de que lei você está falando, não estou ao par dessa, mas certamente é para evitar abusos, né? Que esse mundo virtual, onde, aliás, a covardia em geral brota, né? Porque ninguém sabe quem é quem, você faz as coisas escondidas, é bom. Isso é um lado da moeda. Então, aí muita gente aplaude a sociedade porque ela está avançando com um número cada vez maior deles. Por outro lado, a pergunta é, mas precisa lei? Ou seja, não haveria uma outra forma de regulação? E há. Essa outra forma de regulação tem um nome, quando se trata de valores que dizem respeito ao respeito, justiça, é a moral. Então, cada vez mais lei, no fundo, significa desconfiança. Se eu não colocar uma lei que, portanto, implica que a sua transgressão é um crime, que será punido, né? Eu estou, digamos, fazendo a aposta de que, se não houver essa lei, haverá abuso. E provavelmente é isso que esteja acontecendo. Então, há esse número de leis. Para que esse número de leis possa diminuir, ou não ficar aumentando cada vez mais, um processo de educação, formação, desenvolvimento moral é absolutamente essencial. Então, volto ao exemplo banal. Quer dizer, criar uma lei que proíbe o uso do celular durante a aula me parece absurdo. Mas o que é absurdo? Que passe pela cabeça de alunos ou de professores até que se possa usar o celular em plena aula, que se possa usar o celular numa sessão de cinema, numa peça de teatro, num show, pode, porque às vezes é muito barulho, mas enfim, num recital de música clássica, não. Quer dizer, por um lado, quer dizer, a proibição é boa, mas por outro lado, precisa proibir, as pessoas fazem isso, e em número o suficiente porque mereça uma lei, porque veja bem, se fosse apenas um outro caso, ninguém elaboraria uma lei para alguma coisa que é acaso, o que é, a não ser que fosse muito grave, mas que é, digamos, marginal. Deduzo que esse tipo de abuso, seja lá em que nível for, é frequente. Por que é tão frequente? Então,
temos um problema, sim, eu acho que... E não é só Brasil, não, hein? Não é só Brasil, no mundo ocidental inteiro, né? Lei, 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 cada vez mais leis, enquanto que a regulação poderia vir da própria sociedade. Então, por um lado é bom, porque a lei em geral é boa, mas por outro lado, para que tanta lei? As pessoas... Isso infantiliza as pessoas, em última instância, né? Isso aqui, o adulto fica infantilizado e se pergunta, posso ou não? Em vez de fazer um exame de consciência, a partir do qual ele vai dizer, não, isso é correto, é meu direito, isso corresponde ao respeito do outro, não fere a justiça, etc e tal. Não, a pergunta é ficar sabendo, pode ou não pode? Então, vou te dar um exemplo banal, se é que nós temos tempo aqui. Na universidade existe algo bom que é ética para proteger os sujeitos de pesquisa. Ótimo. Só que está se burocratizando cada vez mais. E muitas pessoas fazem, bom, tem que ter um termo de consentimento, que é um papel lá que o sujeito vai assinar dizendo que ele concorda. As pessoas ficam atentas à dimensão legal, perdem de vista a dimensão ética e moral que está por detrás e acabam, inclusive, frequentemente cometendo erros, porque a lei é sempre parcial, por definição. O princípio é quem inspira a lei. Então, faltam princípios, é lei demais. Perfeito. Para a gente terminar, eu gostaria de retomar uma discussão que nós tivemos na palestra que o senhor fez sobre o papel do professor e a relação dele com o aluno, né? Inclusive, nós ouvimos lá uma espécie de uma angústia de uma professora dizendo justamente da violência que se estabelece e a indisciplina que se estabelece na sala de aula e a maneira, assim, um pouco do professor, de uma certa passividade do professor também, de não saber o que fazer diante de atos de indisciplina e de violência dos alunos. E aí o senhor fez uma reflexão muito interessante, né, reportando a instituição escola. Então acho que seria importante, assim, talvez a gente finalizar essa nossa conversa com essa mensagem, já que essa apresentação certamente será vista por muitos educadores, muitos professores, e a gente que conhece os professores, a gente sabe dessa angústia que eles trazem da relação deles com os alunos. O que acontece, parece-me frequentemente, é que o trabalho do professor é normatizado, preparado, institucionalmente pensado quando se trata do currículo. Então, se vai ensinar matemática X, Y, Z, isso já está pré-determinado e é bom que esteja, inclusive. Mas quando se trata da questão da disciplina, não. Ora, a questão da disciplina não é devida, o da indisciplina, ou seja, o positivo e o negativo, não é devido apenas, e nem essencialmente a rigor, à postura do professor. Também é uma questão institucional. Né? Também é uma questão institucional. Tanto é verdade que você tem instituições educacionais, escolas públicas ou privadas, né, unidades nas quais a disciplina vigora, em outras a indisciplina vigora, mas, ou seja, é mais a escola do que o professor. É muito mais raro você ter numa escola um professor que consegue disciplinar, ou seja, consegue respeito, né, na sua turma, e o próximo já não consegue, pelo menos nas experiências que eu não tive diretamente, mas com as quais eu entrei em contato, é isso, quer dizer, aquela escola é complicada, né? Raramente, ou então aquela turma é complicada, mas não, aquela turma, naquela escola, naquele professor, e depois o resto dá corretamente. Então eu acho que é um problema institucional, porque não vamos esquecer que o professor não representa a si próprio. O professor é como um médico, como alguém que representa algo que o transcende, né? A medicina no caso do médico, a advocacia no caso do advogado, do juiz, do direito, e o professor é um representante da instituição. E a sua força disciplinadora, e vamos entender disciplina de maneira bem simples e honesta, ou seja, né? Respeito, né? Uma certa calma para estudar, né? Não estou imaginando aquela disciplina do qual o Pink Floyd fala no seu filme The Wall, não, né? Seria uma coisa ditatorial, não, disciplina mínima, né? De respeito, de ambiente onde se possa pensar, estudar, refletir, perguntar, responder. Isso depende, evidentemente, das estratégias pessoais do professor, mas depende, eu diria, mais ainda da escola, porque se o professor tem autoridade, é porque ele representa uma instituição que lhe dá autoridade. Senão ele vira carismático, ele vira líder. Então, líder e carisma são coisas individuais. Aí sim, você pode ser líder, ótimo, eu não sou líder, e você será líder, eu não, tá certo? Não se passa. Agora, autoridade é outra coisa. Autoridade, por isso que nos fala que o médico é um líder. O médico é uma autoridade numa determinada
função, e seja lá qual for a profissão. Então, a relação institucional é extremamente importante, e eu temo que frequentemente hoje se fale apenas da relação professor-aluno, fazendo abstração do contexto. Então, se um professor dá aula numa escola X de grande prestígio, ele já sai muito na frente para poder disciplinar a sua turma. Do contrário, vai acontecer o oposto. Então, se pode pensar a relação aluno-escola, aluno-instituição, e não apenas professor-aluno. Tanto é verdade, volto no começo da minha fala, quando se trata de currículo, em geral o professor é alguém que traz um currículo pré-determinado, né, pela escola, pelo Estado, seja lá por quem for. No caso da disciplina, ele tem que ter o mesmo apoio, mas frequentemente ele fica, ao meu ver, muitas vezes deixado sem proteção, deixado ao léu, culpabilizado. Você não consegue disciplina, problema seu, você é incompetente. Não é tão simples assim. Pode ser que ele seja incompetente também, mas a escola é uma responsabilidade coletiva e não individual, como aliás tudo na educação. Bem. Bom, nós queremos então agradecer aqui a presença do professor Ives, que gentilmente esteve aqui conosco, né? O professor que participou de uma palestra aqui ontem e já está voltando para São Paulo, e dizer que de fato foi para Penápolis uma honra tê-lo, e certamente a sua contribuição vai repercutir em vários momentos, em vários debates, em várias conversas, né? Tenho certeza que tudo isso vai repercutir numa sociedade que vai se amadurecendo, né, aos poucos. Gostaria de agradecer também a Ivone Santana, psicóloga, que está aqui conosco também, e que foi a pessoa que coordena esse trabalho do GAI, Grupo de Ação Integrada, que há muitos anos vem trazendo essas contribuições aqui para o município. Eu acredito muito, professor, que o conhecimento, quando ele é compartilhado com as pessoas e quando ele é traduzido na prática, é o que faz sentido, né, para uma sociedade. Então, agradecer o professor Ives, inclusive já tinha ouvido falar de Penápolis, né? Tem uma relação com o nosso ex-prefeito Noel Batista, e inclusive tem uma citação de Penápolis num dos seus livros. Então nós queremos aqui registrar esse nosso agradecimento e atenção pela nossa comunidade penapolense. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, muito prazer de estar nessa cidade da qual eu tinha muito ouvido falar, tinha até citado, mas que eu não conhecia pessoalmente. Muito obrigado, professor.